Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, aonde a nossa terceira live, que a gente está discutindo sobre precificação, sobre preço percebido, sobre valor percebido do nosso cliente em relação às nossas peças de cerâmica. Se você aí modela, se você pinta, esmalta cerâmica, se você faz só como hobby, se você faz só como uma terapia, ou até mesmo se você faz as peças para vender ou quer montar um ateliê para ter uma renda extra ou até mesmo a renda principal, fazer disso um novo negócio, é por isso que a gente vem discutir aqui essa questão da precificação, porque é algo super importante nas questões aqui da cerâmica. Mas mesmo que você faça por hobby, para ter na sua casa, para presentear, você tem que também saber qual o valor dessa peça, né? Esse é conhecimento básico que todos nós temos que ter. Então, na nossa primeira live, nós conversamos sobre precificação mesmo, né? O quanto vai de material, então, o quanto vai de massa cerâmica para modelar o biscoito, ou se você já compra o biscoito pronto, quanto custa o biscoito, quanto custa os esmaltes, os corantes, o pincel, né? Todo o material envolvido ali naquela peça. Então, a primeira live foi sobre isso. E aí sim, nós conseguimos colocar o valor de depreciação do nosso equipamento, o valor da nossa hora, o quanto a gente quer ter de lucro com aquilo, tudo isso foi discutido na primeira live. Na segunda live, nós conversamos sobre algo super importante que eu tive um feedback muito positivo de vocês, me dizendo que nunca tinha levado isso em conta, né? Nunca tinha pensado sobre isso. Na segunda live, a gente conversou mesmo sobre o modelo em si da peça, o que faz com que uma peça como essa tenha mais valor do que uma peça comum, né? O que faz com que ai, que peso! Um prato como esse, tá vendo? Tenha mais valor do que um prato redondo num formato comum, né? Às vezes, né, e geralmente se ele for do mesmo tamanho, é que esse é um prato grande, é de servir, mas eu tenho pratos de refeição nesse mesmo modelo. Então, um prato de refeição nesse modelo usa o mesmo material que um prato redondo, né? Então, o que difere ele é o formato, é a diferença, é a exclusividade, e por isso que essa peça custa bem mais do que um simples prato redondo, tradicional. E aí foi essa a base da nossa live número 2. E agora eu preparei para vocês a última live desse fechamento completo que vai fazer com que a gente enxergue por outra ótica o valor das nossas peças e vai fazer com que os nossos clientes também enxerguem sobre outra ótica o valor das nossas peças, tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou animada para falar esse assunto com vocês. Eu não vou me estender por aqui. Quem está me vendo pela primeira vez, que chegou aqui agora, que não me acompanha no Instagram, que não me acompanha nas redes sociais, eu não vou me apresentar, contar toda a minha história aqui, porque eu já contei nas outras lives, mas se você tiver a oportunidade de assistir as anteriores, assista, porque elas estavam recheadas de coisas super importantes aqui para vocês. Mas o meu nome é Clara Fernandes, eu sou arquiteta e ceramista. Eu tinha o meu escritório de arquitetura grande, com muitas obras, muitos projetos, e no momento de depressão eu tive que fechá-lo e hoje eu tenho a Litz Casa, o meu ateliê de cerâmica, e é o que eu faço e respiro todos os dias. Eu vivo da cerâmica, eu respiro cerâmica todos os dias e sou apaixonada por esse universo. E por isso que eu compartilho esse conteúdo com vocês, para que mais pessoas tenham acesso e tenham esse gostinho, esse prazer de viver a cerâmica, que eu digo que é um universo à parte. A gente aqui fala até diferente, respira diferente, age diferente, e eu tenho uma comunidade muito bacana, muito carinhosa comigo. Minhas alunas são extremamente especiais, eu gosto de cada uma ali em especial,
porque todos os dias a gente troca muita informação. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Bom, seguindo aqui para o nosso assunto principal da live, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre 3 fatores que vão valorizar ainda mais as nossas peças. Primeiro foi lá o custo, segundo a forma, e hoje são 3 fatores que juntos vão dar extremamente a percepção de valor da nossa peça, tanto para o cliente como para a gente. A gente vai começar a enxergar a nossa peça diferente e eu tenho certeza, fica comigo até o final que você vai se surpreender. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre esse fator oculto que tem a segurança e a funcionalidade. É o primeiro fator oculto que tem nas nossas peças de cerâmica e talvez você nunca tenha pensado sobre isso. O que é? Quando a gente pensa em fazer um biscoito, primeiro eu vou falar quem está pensando em fazer a modelagem ou já faz a modelagem. Quando a gente faz um biscoito, primeiro, a gente tem que escolher o material certo, a massa cerâmica certa, que vai melhor se adequar à nossa maneira de modelar. Então, por exemplo, se eu modelo no torno, eu escolho uma massa cerâmica. Se eu modelo por placas, tem outras massas cerâmicas que são mais adequadas. Se eu faço queima de raku, outra massa cerâmica. Se eu quero fazer panelas para fogo direto, outra massa cerâmica. Então, a escolha do material é super importante quando você vai modelar. A segunda coisa, o processo completo de modelagem, de tirar as bolhas, né, na hora que você está sovando, a modelagem em si, o acabamento e depois, por último, a queima. É super importante que você faça uma queima coerente com o material, com a peça, com a forma que você está fazendo o biscoito. Por quê? Quando você queima, por exemplo, uma queima muito acelerada, uma queima mal feita, uma peça mal distribuída no forno, você pode ainda ter aqui alguns componentes químicos que não se desfizeram lá na hora da queima no forno, ou até mesmo ter ficado água ainda aqui por dentro, nas partes mais grossas dela, né? Com mais curvas, pode ter ficado muita água aqui dentro. E o que vai acontecer? Quando você passa o esmalte para queimar essa peça, ela ainda vai conter água e na hora da queima do esmalte, essa água vai tentar sair. Quando ela tentar sair, o que vai acontecer? O esmalte vai estar ali, ó, tentando manter ela no lugar, porque o trabalho do esmalte é se espalhar ali na peça e vitrificar. E aí vão ocorrer bolhas, vão ocorrer problemas na sua esmaltação. Então, a questão da segurança, do conhecimento, na hora que você vai modelar uma peça de biscoito, é super importante. E a funcionalidade também. Você precisa ter uma peça que funcione, uma peça que, por exemplo, é uma borda de xícara, ela não pode ser extremamente grossa porque vai ficar desconfortável na boca. A alça tem que me permitir pegar com segurança, para eu não derrubar um copo de chá quente, de café quente, me machucar. Então tem que ser tudo pensado na funcionalidade. Então essa questão é o que dá valor para suas peças em biscoito. E aí, o que dá valor para quem faz a peça em pintura, né, em pintura e esmaltação, o que é? Você escolher um esmalte, por exemplo, que não tenha chumbo na sua composição, que seja atóxico, que seja específico para cerâmicas utilitárias, que eles possam ser usados em objetos, em peças que vão ter contatos com alimento, que vão no forno, que vão no micro-ondas, né? Que vai receber água quente. Então, tem que ser a escolha dos materiais com muito critério. Você tem que ser criterioso ou criteriosa na hora que vai escolher o material. Você não pode deixar passar, você não pode esquecer de perguntar, você não pode deixar de ler o rótulo, né? Porque isso é super importante. A segunda questão é: eu comprei o material certo, comprei a argila certa,
vou aplicar esse material aqui. Como eu aplico esse material de maneira que eu tenha a garantia que ele vai ficar perfeito? Eu tenho que ter uma esmaltação perfeita, sem falhas, uma camada não muito grossa, mas também não muito fina. Existe uma padronização de camadas que eu ensino no meu curso de extensão para esmaltes reativos. Essa padronização de camadas é super importante, porque o esmalte, por exemplo, reativo, ele só dá um melhor resultado quando você aplica essas técnicas mais precisas. E isso é importante você fazer até mesmo nos esmaltes que não são reativos, para você garantir a segurança e a qualidade da peça que vai se receber aqui um alimento. Então, essa questão é importante. E a terceira coisa aqui, nessa mesma peça esmaltada, é a queima. Você tem que ter uma queima coerente com a argila, né, com a temperatura de sinterização desses poros da argila e coerente com o esmalte que você está usando. Enquanto você vai escolher, você tem que usar a coerência para escolher materiais que queimem na mesma temperatura, que sinterizem na mesma temperatura, para você garantir a segurança dessa peça, né? Então, essa parte, esse cuidado que a gente tem com a esmaltação, com a escolha dos materiais e com a queima, é o que vai garantir a segurança e a funcionalidade da peça, que é o primeiro ali, o primeiro fator que vai influenciar no valor percebido da sua peça. Mas não adianta você ter todos esses cuidados, você adquirir todos esses conhecimentos, você buscar ali aprender o que são camadas padronizadas, o que é a consistência ideal do seu esmalte, né? Que tudo isso eu ensino, mas não adianta de nada você procurar todo esse conhecimento, aplicar nas suas peças, se você não mostrar isso para o cliente. Então, o que vai fazer um cliente escolher uma peça sua, ao invés de uma peça como essa, que é comprada na indústria, o que é? É ele saber que ele vai pagar mais? Vai pagar bem mais por uma peça como essa do que aquela comprada na indústria. Só que aqui você também, assim como a indústria, tomou cuidado de comprar materiais de qualidade, materiais atóxicos, aplicar técnicas coerentes com a utilização que essa peça vai ter, fazer uma queima adequada dessa peça para que ela tenha a garantia de ser uma peça sinterizada, que não vai ter com o tempo a infiltração ali de alimento, de água e vai criar fungos na sua peça. Então, tudo isso é importante que você passe para o seu cliente, porque se você não passar, ok, você vai estar tranquila com a sua consciência, porque você fez um trabalho correto, mas você não vai ter colocado ali, embutido o valor na sua peça, né? Então, a partir do momento que eu mostro para o meu cliente isso, eu tô ali, ó, embutindo valor, consciência, né? Desejo por essa peça. Então, é super importante que você divulgue isso. E divulgue como? Numa conversa com o seu cliente, num material, se você vende as peças, num material que você tem ali, um cartazinho, alguma coisa que você envie junto, ou no seu site escrito, ou no seu Instagram, para a pessoa começar a ter essa consciência de que é importante e que você está tomando sim os devidos cuidados para garantir a segurança dela e a durabilidade dessa peça. Então, essa peça vai permanecer aqui por tanto tempo quanto uma peça feita na indústria. Isso daqui é extremamente durável. Pode, às vezes, né? Não estou falando para vocês derrubarem no chão, tá bom, pessoal? Mas podem, às vezes, uma peça dessa cair no chão em alta temperatura assim, que é difícil dela quebrar. Então, são peças de muita qualidade, né?
E quem tem uma peça como essa, claro que cuida bem, que tem carinho pela peça, que coloca ela numa prateleira especial, isso a gente sabe que acontece, pelo menos aqui na minha casa acontece. Eu coloco as minhas como se elas estivessem numa vitrine, mas eu uso todas, sempre utilizei, mesmo quando eram peças compradas na indústria, peças que eu ganhei no meu casamento, eu sempre fiz questão de usar todas. Eu acho que as peças são para serem usadas, não para serem guardadas, né? Se está guardada há muito tempo, a gente doa porque não vai ter utilidade ali. Eu sou minimalista. E o meu ateliê aqui, ele trabalha dentro desse minimalismo afetivo também, então é algo que eu gosto bastante e dissemino isso. Bom, o segundo fator, que é o que vai trazer muito valor, muita percepção de valor do seu cliente ou de uma pessoa que você presenteou, ou até mesmo você para com as suas peças, a segunda coisa é, o segundo pilar oculto, é a elevação do cotidiano da pessoa, ou seja, o valor emocional. Por exemplo, a pessoa tá ali naquele mundo acelerado, estressado e com 1 milhão de coisas para fazer. As pessoas, né, vivem essa correria, o que é realmente estressante, eu sei disso, por muito tempo eu vivi nesse estresse e eu sei bem como é. Então, o que a pessoa pensa? Ah, ela teve ali 5 minutinhos para tomar um café, apreciar uma paisagem tomando um cafezinho, um chá. O que que ela vai preferir? Tomar um cafezinho, um chá numa peça como essa ou numa peça como essa? Ó, deixa eu virar aqui. É que tem o logo, eu não quero mostrar o logo para vocês, mas eu quero mostrar a peça em si. Então, uma peça como essa ou uma peça como essa? Sabe, o que que vai ter mais valor para a pessoa? O que que ela vai se sentir melhor? Numa peça que foi feita à mão, pensada, teve todo esse cuidado da escolha do material, né? Às vezes de uma aplicação de uma pintura diferenciada, como uma peça assim. O que que vai ter mais valor? É lógico que uma peça como essa, que ela sabe que foi feita especialmente para ela, e que uma não é idêntica à outra. Ela pode comprar um joguinho com 6 xícaras, uma não vai ser idêntica à outra. Às vezes aqui esse esmalte está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, por mais que a gente tente, né, quando é jogo, fazer igual, pode ser que essa curvinha aqui esteja 1, 2 milímetros diferente. Mas isso tem valor, as pessoas gostam dessas diferenças. Então, o que que a pessoa está comprando? Ela não está comprando uma xícara sua. Você não está vendendo uma xícara para ela. Ela está comprando uma pausa, um momento de pausa na vida dela. Um momento que ela sente e admire ali a xícara que ela está tomando chá ou o café dela, né? Um momento que ela sinta ali que essa peça foi especialmente criada para ela, com toda aquela preocupação, desde o barro, da escolha dos materiais, até as aplicações, até a queima, tudo. Então é isso. A pessoa está comprando essa pausa. E essa pausa tem muito valor. A pessoa paga 10 vezes mais numa xícara como essa e ela ainda assim sente que ela está levando uma peça especial, que ela está levando algo muito especial para casa. E ela não se sente prejudicada em pagar 10 vezes mais, porque ela enxerga o valor. Então ela se sente contribuindo com a pessoa que fez e a pessoa que fez se sente contribuindo com ela, com o mundo, com a sua arte. Isso é super importante. Então, essa questão de você ter essas peças extremamente diferenciadas e únicas tem um valor muito grande e esse valor emocional que está embutido em cada peça. Então, você não vende uma cerâmica. Você vende um ritual da manhã mais calmo para a pessoa que vai tomar um café numa xícara como essa. Você vende um ritual de um jantar especial, quando ela põe uma mesa posta com cerâmicas especiais. E a cada momento que ela vai utilizar ali a cerâmica, você está vendendo esse ritual. Então, esse valor
é super importante e as pessoas se valorizam, elas procuram, elas desejam por isso. Então, tanto faz bem para você fazer peças assim, como faz bem para a pessoa ter peças assim para comprar, né? Então, essa questão é super importante, né, de você colocar ali toda essa atenção. E como você faz? Mostra isso em rituais, né? Mostra isso para a pessoa que ela vai ter esses momentos quando ela tiver com uma cerâmica como essa. Então, isso é o segundo fator que valoriza muito as nossas peças. E o terceiro pilar oculto dessa última série aqui é o lucro como sustentação da sua paz. E o que é isso? É estranho a gente pensar nisso, mas o terceiro invisível fator aqui é o lucro que possibilita que você tenha a paz de criar essas peças únicas e especiais e que te possibilita continuar sendo essa artesã. Esse lucro, se você não tiver lucro numa peça, vamos supor, você custou R$ 20 para fazer essa peça, você vendeu por 25. Se você não tiver um lucro, um bom lucro com essa peça, isso você não vai conseguir replicar, você não vai conseguir fazer toda vez que a pessoa quiser. Por exemplo, essa peça aqui, essa pintura de sombra com profundidade, eu demoro muitas horas para fazer, mesmo eu que já tenho experiência, que já fiz muitas, eu já vendi muitas dessas, eu demoro muito tempo para fazer. Se eu vender essa peça por um valor baixo, sei lá, por R$ 80, quando a pessoa me pedir outra, eu não vou querer fazer, porque eu vou falar assim, poxa, mas eu vou ficar lá 4 horas fazendo essa peça, depois vou queimar para ganhar, sei lá, para receber 80, ainda tirar minhas despesas, eu vou ficar com o quê? Então eu não vou querer fazer. Aos poucos isso vai se minando e você vai deixar de vender, vai deixar de dar, vai deixar de presentear porque não tem valor. Agora, se você coloca essa peça por um valor que você acha interessante, que você acha que recompensou as horas que você fez, as horas que queimou e tudo mais, o material que você comprou, aí sim, você vai continuar fazendo a sua arte. Você vai continuar disponibilizando sua arte para o mundo e o mundo vai ficar mais bonito com a sua arte e as pessoas mais satisfeitas em ter a sua arte. Então, você tem sim que cobrar um valor justo para você, um valor que você acha coerente, e a pessoa que vai comprar, ela vai comprar porque ela quer a sua arte. Então ela não vai se sentir injustiçada, ela não vai se sentir cobrada mais. Quem não tiver enxergando o valor ali, ela não vai comprar e tudo bem. Tem pessoas para todos os gostos, para todas as peças, para todas as ofertas, né? Então, pensar naquela coisa que o artista não pode cobrar caro da sua arte, ele tem que sofrer e passar ali a míngua porque não pode cobrar, é errado, porque você está deixando de colocar sua arte no mundo, porque você vai parar de fazer quando ela começar a dar prejuízo, sendo que o mundo precisa da sua arte. Tem muita gente que vai gostar de receber uma peça sua, chegada ali pelo correio, entendeu? Então a gente não pode pensar nisso. Então, cobrar o valor correto de uma peça, o valor que você acha coerente, é uma questão de autocuidado. Você tem que ter isso. Se você não valorizar a sua peça, ninguém vai valorizar, entendeu? E aí você, cobrando um valor justo, o que vai acontecer? Vai permitir que você escolha a melhor massa cerâmica para trabalhar, o melhor corante, o melhor esmalte, as melhores peças em si, né? Vai fazer uma queima adequada, você não vai economizar, ai, vou pôr o forno para ir mais rápido para ele gastar menos energia. Não, você vai pôr o forno para ele ir devagarzinho, fazer a queima com tranquilidade para tirar peças perfeitas lá de dentro, porque essas peças estão pagando a sua energia,
o seu esmalte, a sua massa cerâmica, tá pagando tudo. Então isso é uma questão muito importante. São esses 3 fatores que hoje vão ditar essa última parte da nossa precificação. Então o primeiro é a melhor escolha do material correto para você fazer. O segundo fator é a questão de você vender peças que vão trazer um cotidiano diferente, vão te trazer momentos para você ou para a pessoa, momentos de prazer utilizando essas peças. E o terceiro fator é você realmente saber cobrar para poder escolher os melhores materiais, as melhores formas, as melhores queimas para sua peça. Então essa é a realidade do ateliê aqui da Lides Casa. Eu considero todos esses fatores quando eu vou precificar uma peça. Então você acha que assim, eu falo, ai, eu acho que eu vou vender esse bol por R$ 30? Não. Veja quantas coisas eu levei em conta antes de colocar esse bol à venda, antes de imaginar o preço desse bol. E isso acontece sim aqui na Lides Casa, com todas as peças. Vocês sabem, quem me segue, eu tenho mais de 300 peças em biscoito, aqui mais de 300 modelos, e tenho um monte, várias que saíram de linha, outras que estão em linhas, muitas peças pintadas e esmaltadas também. Então, imagina, mas é claro que eu não fico ali com a calculadora fazendo conta por conta, né? Eu tenho uma planilha, eu tenho todo uma ficha técnica de cada peça. Para quê? Para a hora que eu for calcular, eu conseguir ser muito assertiva com cada peça e não esquecer de levar em conta nenhum desses fatores, que todos são muito importantes. Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai estruturar um ateliê, quando a gente vai pensar aqui, tanto em fazer como hobby, quanto em fazer disso um negócio lucrativo, um ateliê realmente de sucesso. Hoje foi como eu falei para vocês, eu vivo do ateliê aqui da Lides Casa, né? No comecinho, trocar um escritório de arquitetura para um ateliê era uma coisa assim que a minha família falava, nossa, como que você vai fazer isso? Pois é, um pouquinho de coragem e deu tudo certo e hoje eu vivo desse ateliê e tenho as duas coisas que eu queria. Lógico, lucro, um ateliê de sucesso, um ateliê que sustenta tudo o que eu desejo aqui, a minha rotina, as coisas que eu preciso, né? E coisas que eu gosto de fazer, metas que eu tenho para alcançar, ele me sustenta, mas também ele me sustenta a parte emocional. Eu faço isso com carinho, eu faço isso porque eu gosto. Eu venho aqui, eu chego mais cedo que todo mundo, eu saio mais tarde que todo mundo, não é porque eu sou uma empreendedora maluca, mas é porque eu amo o que eu faço mesmo. E isso é verdade, quem conversa comigo sabe, minhas alunas sabem que eu gosto muito do que eu faço e é por isso que eu venho aqui sempre compartilhar com vocês. E nessas próximas semanas, até março, até meados de março, eu vou compartilhar muito mais conteúdo. Já venho aí de semanas atrás compartilhando com vocês, mas eu vou compartilhar mais conteúdos porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse universo apaixonante da pintura em cerâmica, da modelagem em cerâmica, da cerâmica em si, seja aulas, venda de peça, o que for. A cerâmica é algo assim muito bacana. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu preparei algo que eu não posso falar o que é, mas eu vou deixar uma pontinha aqui porque eu não estou me aguentando, que é o terceiro caminho. Esse terceiro caminho é algo super importante, não posso falar mais, senão eu vou acabar dando com a língua nos dentes. Eu e minha equipe preparamos aqui para vocês. Nessa próxima semana a gente vai compartilhar esse terceiro caminho da cerâmica. Então, acompanhe o conteúdo que eu tô compartilhando por aqui, busquem informações, sabe? Não desista,
do seu sonho, se ainda é só um sonho. Se você já faz, não desista em melhorar, não meça esforços para desestagnar aí e chegar às suas metas, ao que você pretende, seja uma técnica melhor, seja a vendas, o que for. Então não desista e eu vou te ajudar nesses próximos dias, me sigam e me acompanhem por aqui, tá bom? Que mais que eu tenho que falar para vocês? Então hoje a gente fez aqui, né? Construímos essas 3 coisas: a técnica segura, a beleza, que gera essa emoção, né? E a estrutura atrás do lucro. Então a gente já estudou isso. Nas lives anteriores estudamos a planilha mesmo de precificação, estudamos a forma, o que dá valor para sua peça. Então fechamos aí com chave de ouro todos os itens que têm que ser levados em contas na hora que vocês estão precificando a peça de vocês, tá bom? Então lembre-se que o valor da sua arte é construído na sua bancada, muito antes do cliente ver a sua peça. Vou repetir: o valor da sua arte é construído na sua bancada, muito antes do cliente ver a sua peça. Mas você tem que mostrar para o seu cliente tudo que está por trás da sua marca e não só a peça em si. Isso também vai gerar muito valor e desejo no seu cliente. Então, boa noite para vocês. Espero contar com vocês nas próximas lives e nos próximos conteúdos que eu vou compartilhar, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu espero ter vocês comigo e me aguarde. O terceiro caminho vem por aí. Boa noite.